Acho que nos colocamos em uma posição realmente perigosa quando sentimos que os únicos negócios válidos são aqueles do tamanho e formato de unicórnios bilionários. Existem muitas maneiras diferentes de fazer negócios, então eu penso, as limitações são reais ou você está as impondo antes mesmo de começar? Emma Grede está na área. Uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos que se fez sozinha, tendo construído várias marcas bilionárias e agora é autora de Start With Yourself. Ela está aqui para desafiar tudo o que você pensa sobre ambição, sucesso e a vida que você é capaz de construir. Você precisa sair do seu próprio caminho. Você tem que garantir que seu maior inimigo não está entre suas próprias orelhas, sabe? Você tem que dizer para si mesmo, ok, espere um minuto, eu tenho essas grandes aspirações. Você precisa sair do seu desktop, da sua mente e fazer algo. Se você pudesse voltar à versão mais jovem de você, com todas as lições que sabe agora, o que diria ela? Vou ser muito honesta com você e dizer algo que talvez seja profundamente impopular por causa de onde estamos neste país agora. Estou muito empolgado. Uma das coisas que tenho curiosidade é como você conseguiu ter tanto sucesso com sua mentalidade, mesmo sem ter tudo durante a infância ou ter o ambiente perfeito. Porque sei que você não teve o ambiente perfeito, a educação ideal, todas as oportunidades dadas a você. Então, como você desenvolveu uma mentalidade que lhe permitiu ter uma vida próspera, um casamento próspero, uma família próspera, uma saúde próspera, uma comunidade próspera e tudo mais que você criou? Adoro que você começou assim. Essa é tipo a melhor coisa, a melhor primeira pergunta de todas, porque sinto que de onde eu vim e a forma como comecei é tão fundamental para o meu sucesso. E muitas vezes ouço as pessoas falarem sobre escassez, traumas de infância ou tipo coisas negativas que aconteceram com elas. E eu acho que para mim foi fundamental para a pessoa que sou agora. Primeiramente, tipo, eu venho do leste de Londres. Sou a mais velha de 4 meninas criadas por uma mãe solteira. Então minha vida era realmente, desde o início, era sobre agir, certo? Havia um papel a desempenhar. É como se minha mãe fosse o pai, eu sou a mãe, temos 3 filhos juntos, e meu trabalho era tirá-los de casa, fazer os lanches, passar as camisas, levá-los para a escola. A esse ponto eu dava meia volta, voltava para casa e assistia a Uau! Oprah. Então perdi muito na escola, mas é interessante porque me sentia tão capaz. Sabe, por volta de 10 ou 11 anos, eu já conseguia preparar o jantar para 5 pessoas. E nunca pensei nisso como algo do tipo, nossa, isso é tão cansativo. Eu pensava, veja quanta coisa eu te posso fazer, veja como sou capaz. E realmente me sentia superior às pessoas ao meu redor, às crianças ao meu redor. Sim, eu realmente me sentia assim. Eu pensava, olha esses daí, eles estão tipo brincando na rua. Enquanto isso, acabei de cozinhar o jantar para 5 pessoas e todas as minhas camisas estão passadas para amanhã. Tipo, eu realmente acreditei nisso. E acho que tive sorte porque eu tinha uma mãe que realmente... Sabe, quando você vem de um lugar que é, sabe, desprovido de esperança, mas minha mãe meio que me deu muita esperança em mim mesma. Ela não me iludiu, mas ela tinha muito essa ideia. Sabe, ela dizia, Emma, você não é melhor que ninguém, mas ninguém é melhor que você. E eu realmente acreditei nisso. Eu ficava como, ok. Então, conforme eu fui vivendo minha vida eu saí de onde eu era, em Plaistow. Quando comecei a conseguir empregos, e na Inglaterra existe um sistema de classes tão hierárquico, eu nunca imaginei que alguma dessas crianças que foram para Eton ou Harrow fosse melhor do que eu. Nunca imaginei Sério? que por causa disso... Não, eu não pensava que porque eles tinham educação e eu não. Eles eram melhores. Eu estava tipo, você tem uma coisa, eu tenho outra coisa. Tipo, minhas coisas vão ficar bem. Por que você acreditava nisso? Quando não é o que a maioria das pessoas Porque vê? eu acho que realmente sabia mais. Eu provei minha capacidade. Eu provei que poderia ter uma ideia do que iria acontecer. E realmente, na minha cabeça, me tirei de onde eu estava. Eu sempre meio que estava olhando para lá, imaginando o que poderia estar no meu futuro. E também eu era muito, novamente minha mãe, eu disse que ela não me iludia porque ela dizia, você pode ter qualquer coisa que quiser, desde que esteja disposta a trabalhar por isso. Então eu estava tipo, eu vou ser a pessoa que mais trabalha. Vou fazer o máximo. E assim foi. Eu tinha uma rota de entrega de jornais. Trabalhei em uma delicatessen. Trabalhei na loja local. Eu vendi fogos de artifício. Eu fiz qualquer coisa para ganhar um trocado, sabe? Sério? Realmente qualquer coisa. Eu costumava vender camisas Ralph Lauren e Yves Saint Laurent para os professores no intervalo. Eu era despachada em todos os sentidos da palavra. E pra mim, isso, sabe, aqueles dólares, isso significava liberdade. Isso significava, Deus, há algo que eu posso fazer. Eu posso pegar isso. Eu posso transformar isso nisso. Mas eu nunca, jamais pensei que eu era desfavorecida. Tipo, isso simplesmente não estava na minha cabeça. Então só sua mãe estava em casa? Sim, só. E minha mãe iria trabalhar todos os dias, então ela trabalhava em um banco. Ela literalmente acordava super cedo e saía de casa por volta das 7 horas, 7h30. E eu realmente ficava por conta própria porque ela não voltava. Sabe, ela ia pra tipo bingo depois do trabalho.
Ela fazia o que tinha que fazer. Ela só precisava relaxar um pouco. Fiquei com essas crianças, sabe? Dependia de mim, do que eu ia fazer. E eu só sabia que você poderia tornar o dia ótimo ou terrível. E eu pensava, tenho que tornar o dia ótimo porque essas crianças estão se inspirando em mim. Desculpe tocar no assunto, mas seu pai nunca esteve por perto? Não. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. Então minha mãe tinha 3 filhos com menos de 5 anos quando ela tinha 28. Então quando você pensa sobre isso, ela era uma mulher tão jovem. E foi difícil Bem pra ela. difícil? Foi realmente difícil pra ela. Então é por isso que nunca houve tipo oh meu Deus, eu tenho que ajudar minha mãe. Era questão de vida ou morte. Claro que você tem que ajudar sua mãe. Você tem que passar o dia. Todo mundo tem que fazer algo. Meu pai não estava por perto. Ele voltou pra minha vida quando eu estava na adolescência. E ele é um cara ótimo. Sabe, na minha cabeça eu pensei que não deu certo entre eles. Isso não tinha nada a ver comigo. Então é como se eu tivesse feito tanta terapia e tanto trabalho em mim mesma. E você sabe, procurei em todos os lugares por problemas de relacionamento com o pai. Mas novamente, nunca pensei que fosse sobre mim. Eu estava tipo, aqueles dois não deram certo. Interessante. Então você não sentiu que ele te deixou ou algo assim? Isso só Deixe-me dizer, sem meias palavras, ele me deixou. não te Mas é afetou? só que eu nunca pensei que isso fosse um veredito sobre mim. Não, quero dizer. Ouça, eu provavelmente poderia ter feito com a presença dele, mas sabe, eu tive um avô incrível. Eu tive tios incríveis. E sabe, no meu livro eu falo sobre aquelas pessoas que na minha vida vieram e me resgataram. Que vieram e foram minhas figuras. Eu nunca senti falta, tipo, de uma influência masculina. E a propósito, quero Isso dizer, é bom. minha mãe vale por 5 homens. Então estava totalmente bem pra mim. Estou curioso, não sei se você já compartilhou isso, mas qual foi a maior lição que aprendeu com a ausência do seu pai durante aquele período de tempo? Ninguém nunca me fez essa pergunta antes. O que eu aprendi naquele período? Sabe, eu aprendi sobre mim mesma. Eu aprendi que sou capaz e que realmente não preciso de ninguém. Eu aprendi que o que achei interessante é que eu estava cercada por todas essas mulheres. Minha avó. Minha mãe é uma de 4, então ela tem irmãs. Eu tenho tias. Eu tinha, tipo, muitas mulheres ao meu redor que aparentemente estavam apenas fazendo tudo e lidando com tudo e reclamando muito sobre isso. Eram muitas, muitas pessoas. E ninguém era quieto na minha família. Mas eu aprendi que as mulheres eram realmente incrivelmente capazes. E não havia para mim a sensação de que você perderia algo pela falta ou ausência de um homem por perto. Você mencionou anteriormente que está casada há 17 anos. Você também tem 4 filhos incríveis. Negócio próspero, casamento próspero, filhos prósperos. O que a separação dos seus pais te ensinou sobre como ter um casamento próspero? Bem, eu acho que o que aprendi com minha mãe é que você não faz concessões sobre o tipo de pessoa e vida que você quer viver. E ao entrar no meu casamento, eu estava muito clara sobre isso. Como foi isso? Então, tipo, eu tive, sabe, vários namorados. Eu rodei por aí antes de encontrar a pessoa com quem decidi ficar. E acho que sempre fui muito clara sobre o tipo de homem com quem gostaria de estar. Sabe, sou uma mulher muito ambiciosa e nunca teria funcionado para mim estar com alguém que não fosse assim e que aceitasse menos de mim. Ou que quisesse que você fosse algo Sim. diferente? Isso nunca ia acontecer, então acho que em tudo que faço, tenho padrões muito altos, mas tenho padrões altos para mim mesma. Tenho padrões altos para todos ao meu redor. E aí, quando chegou a hora de procurar um marido, meus padrões eram altos. Eu pensava, eu sou fofa, sei o que estou fazendo. Sou uma trabalhadora Sou um bom esforçada. partido, sabe? Eu pensava, posso fazer isso dar certo. Não preciso de ninguém para nada. Então eu acho que quando eu estava procurando e pensando sobre namorados em qualquer momento da minha vida, e certamente com quem eu fosse casar, eu mantive esses padrões muito altos. Eu não ia ceder. Tipo, eu nunca ia ceder. E o engraçado é que conheci meu marido quando eu tinha, o quê? 24 anos. Então, relativamente cedo, pelos padrões de hoje. Mas eu soube imediatamente. Eu soube que aquele era o homem com quem eu ia me casar. Uau. Sim, Sério? direto ao ponto, eu realmente sabia. No primeiro momento. Gosto do primeiro momento, porque o que devo te contar é que meu marido acabou sendo meu primeiro investidor. Então, quando conheci meu marido, comecei a trabalhar para ele e seu sócio. E após cerca de 6 meses, abri minha própria empresa. E eles foram meus primeiros investidores. Antes do relacionamento, antes do casamento. Mas enfim. você sabia quando? Sim. Ele era Ele seu era o chefe? meu chefe.
Eu soube quando eu conheci no dia em que ele escreveu algo num pedaço de papel, que era o meu acordo para entrar nessa empresa. Tipo, aqui está a sua participação acionária, aqui está a sua participação nos lucros, este será o seu salário base. Eu ainda tenho aquele pedaço de papel. É incrível. Vamos lá. Você colocou isso em um quadro? Não tenho emoldurado, mas tenho em um livrinho no meu escritório. Eu sei. Você deveria não seria tão bom? emoldurá-lo. Pendure em Só um seu... pequeno lembrete, foi uma oferta muito baixa. Aliás, que eu negociei. Mas sim, eu realmente o amo, sim. Uau. O suficiente para manter o pedaço de papel. Então você o conheceu, ele fez essa oferta. Mas foi só depois que vocês começaram a namorar, certo? Sim, foi tipo cerca de um ano e pouco depois. Sério? Sim. Mas você sabia na sua mente por um ano, Eu sabia este que é o sabia. meu cara. Sim. Eu tinha, você sabe, novamente. Essas coisas são sempre complicadas. Elas nunca são diretas. Ele tinha uma namorada. Eu tinha um namorado. Eu não ok. sou esse tipo Certo. de garota. Entendi. Mas algo dentro de você, intuitivamente, você estava... Eu fiquei tipo, esse é o meu cara. É só uma Uau. questão de tempo. Não é louco? Isso é interessante. Isso é interessante. Então você sabia que o relacionamento em que estava não era para você a longo prazo naquela época. Sim, e isso é algo realmente difícil de dizer, É porque difícil, eu estou... eu sei disso. Já fiz isso também, pois é. Sim. Eu sou uma pessoa de relacionamentos. Eu acho que muitas vezes, certamente no meu caso, tipo, sou uma pessoa que prepara a coisa antes de passar para a próxima coisa, certo? Eu sou do tipo que assume riscos nos negócios, mas na minha vida pessoal, não tem essa. Eu preciso estar bem estabelecida antes de me aventurar, entende? Sim, com certeza. Um espaço limpo, né? Mas, intuitivamente, você sentiu... Não, esse não é o cara certo pra mim. Eu deveria estar com outra pessoa. Sim. Tipo, no fundo, você já sabia. Eu sabia. Nossa, não Eu é incrível sabia. isso? A maioria das mulheres diz que sabe, no dia do próprio casamento, se aquela pessoa é a certa ou não, se vai dar certo ou não. É aquela coisa. Sim, olhando pra trás, eu soube já no altar que aquilo não ia dar certo. Eu nunca me veria como a noiva fugitiva. Primeiro de tudo, eu nem chegaria lá porque qualquer dúvida que eu tenha, eu sou muito boa em me ouvir. Então agora, sabe, é como se eu tivesse um pressentimento ruim, eu falaria, olha, não consigo fazer essa entrevista e me desculpem a todos. É tipo, tenho que ir. Tipo, eu não vou contra. Uau! Tranque as portas. Eles nunca vão Tranque embora, a sabe? porta. Eu nunca vou contra o que sinto, nunca. Qual foi a última vez que você ignorou sua intuição e as coisas não saíram como esperado? Havia algo tentador. Uma grande oportunidade de negócio que te fez pensar, caramba, isso pode me render muito dinheiro, mas tem algo estranho nessa pessoa. Algo não está certo, mas vou deixar pra lá e tocar o negócio pra frente. E então? As coisas acabaram explodindo na sua cara? Quando eu estava no final dos meus 20 anos, alguém muito influente veio comprar minha empresa e eu queria vender. Eu sou uma vendedora e eu sabia que não você era estava pronta. certo. 10, 15 anos depois, eu vi que acertei. Você acabou Eu vendendo? vendi o negócio sim, mas não para essa pessoa. E Tá eu bom. estava absolutamente certa em não vendê-la para essa pessoa. E a única razão pela qual eu digo isso é porque havia outras pessoas envolvidas. Normalmente eu diria que há outras pessoas naquela situação. Mas para mim eu estava tão ansiosa para sair daquele negócio e ter um novo capítulo na minha vida e eu estava pensando, é o que devo fazer então? Mas quando foi a última vez que você foi contra essa intuição? Eu não sei se faço isso. E vou te dizer por quê. Porque isso vem de um lugar de verdadeiro privilégio, certo? Tipo, eu não preciso do dinheiro. Eu não preciso fazer sacrifícios. Eu sou, sabe, geralmente a chefe ou a líder na situação. Então eu não preciso sacrificar minha integridade ou minha tomada de decisões para ir a algum lugar. Quero dizer, ouça, há coisas às quais eu digo não o tempo todo. Mas também, tipo, eu sou programada para não agradar as pessoas. Isso simplesmente não está em mim. Percebo isso. Mesmo quando criança, antes de ter escolha, não faz parte de mim. Simplesmente não sou assim. Até talvez uns 4 anos atrás, eu estava programado para agradar as pessoas. Você era? Até cerca de 4 anos atrás, quando realmente aprendi sobre limites, confronto, e simplesmente dizer não para as pessoas e ser quem fala. Não vou fazer isso. Também faz parte de onde eu vim. Você tem essa energia. Você não tem que fazer as pessoas felizes, sabe? E além disso, você é julgado. Não é só pela dureza. Você seria julgado por não cumprir o que disse e por não falar o que realmente pensa. Sim, claro. Então, de certa forma, é como se eu fosse feito para te dizer a verdade e a verdade. Eu gostaria de ter te conhecido, tipo, há 15 anos, e não ter sofrido por tanto tempo. Sabe o que quero dizer? É como se eu quisesse tanto manter a paz e não falar, que eu acabava me traindo repetidamente para agradar outras pessoas. Era assim até cerca de 4 ou 5 anos atrás. E minha esposa foi, na verdade, quem me inspirou. Eu simplesmente a observava, confrontar as pessoas e dizer, não vou fazer isso. E não, de uma forma gentil. Não de um jeito grosseiro. Mas eu ficava pensando, isso é muito inspirador. Sabe, é tão engraçado porque eu lembro que entrevistei a Melody Robson, que é minha ídola de negócios e minha podcaster. Você fala sobre isso no seu livro. A sua mentora de negócios.
Eu simplesmente sou tipo, obcecado com a Melody. E ela diz uma coisa linda. Sabe, é tipo assim, você pode ser honesto, sem precisar ser brutalmente honesto. Não E eu precisa ser adoro maldoso. isso. Você não precisa ser cruel, mas pode ser bem direto. E eu acho que um dos meus superpoderes na vida é que ninguém fica na dúvida sobre o que estou pensando. Ninguém fica se perguntando, o que será que a Emma está pensando? Você sabe exatamente o que estou pensando. É isso mesmo. É como se eu já tivesse te dito. O meu rosto já falou por mim. Sim, Eu vou ter sim, uma conversa sim. com você agora mesmo. Eu não vou esperar. E isso também é apenas sobre, tipo, eu não quero carregar coisas por aí. Eu não quero sofrer. Sou uma pessoa muito direta. O que você vê é o que você tem. E vai receber isso imediatamente, goste ou não. Bem, acho que você já mencionou 2 vezes nesta conversa que cresceu sem precisar de alguém. Especificamente de um homem. Acho que você mencionou algo sobre isso. Tipo, eu era forte o suficiente ou independente o suficiente. Não precisava de alguém para conseguir as coisas, de alguma forma. Não consigo me lembrar exatamente como você disse. Onde você estaria se não estivesse em um belo casamento, então? Não é que você precise do seu marido, mas de certa forma, precisamos de outras pessoas para vivenciar os momentos bonitos da vida e para experimentar mais amor e abundância. Então, acho que estou perguntando, não questionando você, mas perguntando tipo, onde está essa linha tênue de não precisar de alguém, mas precisar de outras pessoas para criar esses momentos na sua vida? Eu amo essa pergunta porque sou alguém que realmente prospera em comunidade. É como se eu tivesse meu pessoal, meus amigos, de verdade. E não se engane, eu preciso do meu marido. Meu marido é alguém Ok. que eu acho que é meu melhor amigo. E ele é a pessoa que acho mais interessante no planeta, e eu ainda sou realmente atraída por ele. Graças a Deus. Ah, e eu realmente preciso dele. Acho que não preciso. Quando digo que não preciso de ninguém, minha expectativa nas pessoas nunca é que elas sejam tudo pra mim. Eu não fiz do James tudo o que eu preciso, porque eu preciso de coisas diferentes de pessoas Sim, diferentes. sim. E é como se eu tivesse um monte de amigos. As pessoas com quem eu trabalho, e tenho minhas irmãs e minha família, e tenho meu marido. E minha vida é como uma tapeçaria de todas essas coisas diferentes que criei ao meu redor. E eu preciso de todas elas. Eu preciso de tudo. Eu preciso de tudo isso. E eu amo isso, porque sou alguém que. Sou uma pessoa real. Sabe, eu quero estar pessoalmente com você. Sim. Eu ficaria sem o telefone amanhã, sabe? Eu sou uma pessoa que prefere estar pessoalmente. Eu quero fazer reuniões. De novo, Eu sim. quero estar no escritório. Eu quero bater papo com você por 3 horas. É como se eu não tivesse tempo nenhum pra conversa de corredor, sabe? Conversas frívolas. Tem que ir direto ao Me ponto. conte tudo. Me fale sobre sua esposa, Vamos as lá. crianças, a coisa Vamos toda. lá. Sabe o que quero Vamos dizer? lá. É com isso que eu me Sim. importo. Então, sou uma pessoa que precisa desses relacionamentos. E é por isso que se torna tão difícil quando você se muda de casa. Porque você se muda. E você perde, sabe? O tipo de preço da oportunidade é a familiaridade. Você entende o que quero dizer? Você perde tudo que te faz sentir bem e que te motiva e que te torna você mesmo até certo ponto. Então, sinto que esses sacrifícios e concessões, embora tenham sido importantes e incríveis para o meu sucesso, eu desisti de coisas para ter isso. Do que você desistiu? Bem, você desistiu de coisas, sabe? A familiaridade é algo interessante, porque quando você é alguém como eu não quero, tipo, eu não quero ficar conhecendo pessoas novas o tempo todo. Eu prefiro, sabe? É como se eu fosse convidado para muitas coisas. E eu não quero sair. Eu quero, O tipo, sentimento. sabe? É demais. Eu não quero ir. Eu quero estar com alguém que eu me importo, que se importa comigo e conversar sobre aquela coisa que aconteceu, sabe? É que sou assim mesmo. E aí eu acho que quando você deixa o lugar onde cresceu, um pedacinho de você vai embora. Porque, tipo, eu não tenho mais aquela mesma conexão com todas as pessoas que eu amo. Eu tive que abrir mão de algo para conseguir outra coisa. Interessante. Então, há um custo real nisso. Entende? Eu sinto que mentalmente e no mundo, você vem conquistando a grandeza desde pequena, seja tendo vários empregos, cuidando dos seus irmãos, administrando tudo isso e ainda mantendo uma mentalidade positiva ao longo do caminho, até chegar ao mundo dos negócios e alcançar um sucesso enorme. E no seu livro, você tem uma citação na página 70 que diz: "A ascensão à grandeza raramente é bonita, e você aprenderá mais com o fracasso." Já que estamos na School of Greatness, qual é a coisa em que você mais falhou que te ensinou sobre grandeza? Primeiro de tudo, adoro o nome deste podcast. Valeu, É pode tão ficar bom. com uma... Eu peguei a caneca porque pensei, eu quero beber da School of Greatness todo santo dia. Pode ficar. Eu pensei, vamos lá. Sabe, a razão pela qual tento incluir todos os erros e falhas é porque eles foram, em retrospectiva, certo, tão difíceis quando você está passando por isso. Mas claro, foram os lugares onde cresci.
E todo mundo sabe disso. E eu meio que reeduquei minha mente a este ponto para procurar o medo, procurar os momentos onde eu possa não sair do outro lado da melhor forma, porque sei que é aí que está todo o crescimento. Sério? Sim, tipo, e é uma coisa realmente difícil de fazer porque, especificamente para as mulheres, acho que somos meio que projetadas de uma forma em que nossas emoções podem influenciar muito nossas decisões. E o que eu falo no livro é como uma das razões pelas quais acho que consegui construir esta vida é porque consegui controlar minhas emoções. Não que eu tenha me livrado do medo, da culpa, da tristeza ou da raiva, ou de qualquer uma das coisas que sinto, mas treinei a mim mesma para entender o que é útil e o que vai me levar a algum lugar. E assim, quando penso em todos os fracassos, não os vejo como tipo um ataque a mim e ao meu caráter. Eu fico como: aquele foi um momento onde eu tinha algo a aprender e a vida tinha algo para me mostrar. E eu tive que passar por aquele tempo terrível para chegar do outro lado. Eu não poderia ter isso sem aquilo. E agora eu me vejo pensando: o que me assusta do que eu tenho realmente medo de fazer agora? Porque eu tenho certeza de 100% que é daí que vem o próximo, tipo momento de grandeza. Você fala sobre gerenciar emoções na página 17. Para colher os benefícios das suas intuições baseadas no instinto que estamos falando e usar suas emoções de maneira saudável, você precisa aprender a modulá-las e gerenciá-las. Então, qual é o primeiro passo para gerenciar suas emoções em um mundo incerto? Sim, isso não é difícil, porque é tão incerto. E eu acho que, sabe, pra mim, tipo, a minha emoção padrão sempre foi raiva. E tipo, Sério? sim, de onde eu venho, foi a primeira coisa que senti. Eu não ficaria triste. Eu não sentia outras coisas, sabe? Tipo, eu ficava com raiva. Sobre o quê? Tudo. Você sabe, também porque era o que estava ao meu redor, sabe? Eu venho de uma cultura realmente de culpa, onde era como: não consigo marcar uma consulta médica. Eu sei. Eles não estão recolhendo nosso lixo. Todas essas pessoas tirando nossos empregos. O clima está miserável. E era essa cultura de culpa onde todos estavam com raiva de tudo no tempo todo. E houve momentos na minha vida em que realmente explodi e fiquei tão mortalmente envergonhada, ao ponto em que eu me sentia como nas profundezas da terra. Eu ficava: como posso me recuperar dessa explosão? Esse é o pior. De algo que você disse ou fez? Ou uma emoção? Fiz e disse. Sério? Do jeito que me comportei e como agi, sabe? E quero dizer, fui buscar um acompanhamento para controlar a raiva só pra... De jeito nenhum. Ah, sim. Tipo, quando eu tinha 19 anos, com certeza. Eu estava tipo: isso não vai me ajudar. Você se envolveu nisso. Ah, sim. Algo ruim deve ter acontecido para você se envolver nisso. Falo sobre isso no livro. É o momento mais embaraçoso da minha vida. Bom, veja, quando eu era criança, nunca me explicaram ou me ajudaram nessas coisas. Eu não sabia que era possível. Nunca ninguém me explicou que você poderia respirar fundo, que poderia se interiorizar, que poderia ter uma emoção e que poderia haver algum distanciamento de quem você é. Eu pensava que era quem eu era. Você achou que a emoção era você? Achei que fosse eu. Achei que eu era essa pessoa. E então, quando... Não, estou sentindo essa emoção. Nem existia isso. Eu realmente acreditava que era assim que eu era, e eu só tinha isso, esse era meu modo padrão. E então, quando... Sabe, é como quando você sabe melhor, você faz melhor. Mas eu tive que sair e descobrir isso porque não foi apresentado a mim dessa forma. Isso é fascinante. É como quando eu meio que tive meu ponto de virada quando tinha cerca de 30 anos, porque eu tinha muita raiva dentro de mim também. E eu acho que eu sentia como se estivessem tirando vantagem de mim durante a maior parte da minha infância. E de repente, a raiva simplesmente saiu de certa forma em todas as áreas da minha vida. E um amigo disse algo como: não quero mais sair com você. Eu me envolvi em uma briga física em uma quadra de basquete, na verdade, nas ruas duras de West Hollywood, e em um jogo de basquete amistoso que não valia nada. Uma briga física aos 30 anos? Isso é assustador. Eu tinha tipo 29 anos, quase 30. Mas entrei em uma briga com alguém e me lembro de voltar para tipo meu apartamento e olhar no espelho. E apenas, tipo, olhar nos meus olhos no espelho, tremendo, e dizendo: eu não reconheço quem eu sou. Tipo, quem sou eu? O que estou fazendo? Tipo, sou um homem adulto entrando em uma briga por nada. Nada. E eu poderia ter feito algo realmente ruim, sabe? Felizmente, o cara ficou bem depois. Nunca se sabe aonde essa emoção pode levar se você não aprender a lidar com isso, certo? Sim. Isso é bem perspicaz da Sim. sua parte ter feito isso aos 19 anos. Não, e eu aprendi isso ao longo dos anos. Sabe, porque acho que a raiva é algo que, pra mim, consegui controlar e entender, mas ainda tá lá. Certo? Ah, sim.
Ela continua existindo ali, não sumiu. Continua lá, e você não precisa ir tão longe não. para encontrar. Mas há todas essas emoções muito inúteis. E eu acho que quanto mais velha eu fico, mais eu entendo, sabe? O que eu faria se não estivesse realmente com medo? O que eu faria se não sentisse culpa? Então, muito do que eu falo neste livro é, tipo, descobrir uma visão para si mesmo e uma ideia de quem você é. E acho que quando eu era criança, tinha uma forte sensação de que de onde eu vinha não era quem eu sou. Eu estava como, eu não deveria estar aqui. Este não é o resto da minha vida. Eu pertenço a outro lugar, a coisas melhores para mim. E então pensava, o que posso fazer? O que está ao meu alcance para me tirar daqui? E isso, para mim, era trabalho. Qualquer tipo de trabalho. Eu ficava, pegue um trem e vá para a cidade e encontre uma maneira de se afastar fisicamente deste lugar. E no começo era apenas isso, a distância. Eu estava tipo, tendo se eu pegar um trem e viajar por 1 hora, estou longe o suficiente para ser outra pessoa. Uau. E eu realmente lembro-me desse pensamento. E eu só poderia... Você sabe, em Londres, nós temos o mapa do metrô. E eu pensava, se eu sair desta zona e for até aquela zona, estarei tão longe que poderei ser quem devo ser. Você não sentiu que poderia ser quem deveria ser em casa? Não, foi muito difícil. Sério? Havia tantas responsabilidades e eu já estava, sabe, preparada para ser mãe das minhas irmãs. E, foi tão... Eu tive que ser realmente forte. E quando eu entendi que essa dureza estava me causando a ficar desnecessariamente zangada, eu estava muito clara sobre as correlações. Eu pensei, eu tenho que sair daqui. Eu preciso sair deste lugar onde estou em modo reativo constante. E preciso fazer minha escolha. E foi quando comecei a pensar, oh meu Deus, tipo, essa não é a mulher que quero ser. Tipo, pra mim, era a Oprah, certo? Eu costumava assistir Oprah na TV. E você tem que voltar. Você sabe, se você voltar 25 anos atrás, ela introduziu todas essas coisas na cultura que agora consideramos normais. Mas é como? Ninguém estava falando sobre mindfulness, meditação, gratidão. Foi ela que introduziu essas coisas. Certamente pra mim. E então eu pensava, eu quero ser esse tipo de mulher. Eu estava como? Eu não conhecia ninguém assim. Eu não conhecia uma mulher que falasse assim. E claro, ela era uma mulher negra. Então pra mim, era como? Eu vou ser como a Oprah. Eu vou ser aquela mulher. Eu vou dizer coisas inteligentes e vou ter muito dinheiro. E vou ser, tipo, graciosa e ainda vou ser forte. Mas vou fazer isso de um jeito realmente bonito. E feminino. Tudo isso. Sim, eu disse algo como é isso. Esse é o modelo. Ela conseguiu, ela tem tudo. Sabe? E na minha cabeça eu pensava, ela também Sim. está ganhando muito dinheiro. Porque você via nos jornais, Oprah fez isso, Oprah fez aquilo. Então pra mim foi como ok, vou seguir esse exemplo. Vou ler tudo que ela escreve, vou falar do jeito que ela fala e vou fazer essa coisa de gratidão. E eu ficava escrevendo. Bem, você sabe, né? Eu não tinha muita coisa pra me agradecer na época. Mas eu estava. Vou encontrar as coisas. E então eu encontrei uma maneira de imaginar uma vida pra mim. E ainda hoje eu penso nisso. Porque acho que há tanto na nossa cultura e na sociedade pra você se medir. E eu sempre sou muito cuidadosa ao me medir em relação às coisas que eu quero, à visão que tenho pra mim mesma, ao tipo de mãe que quero ser, ao tipo de líder que quero ser, as coisas que são importantes pra mim, meus princípios, meus valores. E então eu posso sentir medo, culpa e decepção. Mas não em relação à ideia de outra pessoa sobre como eu deveria ser. Sim. Interessante. Isso é fascinante, porque quando eu tinha 13 anos, implorei aos meus pais para me mandarem para um internato particular. Você Eu fez implorei a isso? eles. Eles não queriam que eu fosse embora. Não. Quem quer que seu filho de 13 anos vá embora? Cresci em um ambiente que, você sabe, simplesmente não me sentia emocionalmente seguro. Então eu basicamente fugi. E eu queria sair e não conseguia sair rápido o suficiente. E não acho que haja algo errado em querer se afastar do seu ambiente ou querer fugir. Para mim, eu precisei fugir por certos motivos, pela minha segurança emocional. Mas, eventualmente, eu não pude mais fugir de mim mesmo depois. Tipo, eu ainda estava fugindo internamente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, né? Correndo atrás e fugindo, tentando preencher algo. Isso não significa que é certo ou errado, bom ou ruim, mas é apenas o que eu fiz para sobreviver, até que eu tive que voltar para casa para mim mesmo. Qual era a coisa da qual você mais fugia? E quando você sentiu que voltou para casa, para a segurança emocional dentro de si mesma? Olha, eu acredito que sempre estive fugindo, entende? Eu sempre fugi de um futuro que parecia com tudo que estava ao meu redor. Tinha um medo enorme de acabar igual a todas aquelas mulheres que eu via chorando, por causa de algum homem que as destruiu, que as traiu, que as deixou na miséria e sozinhas.
Sabe, eu via esse desespero por todo lado e pensava, isso jamais vai acontecer comigo. Isso nunca poderia ser eu. E também, eu vi muitas mulheres, não a minha própria mãe, mas elas estavam à mercê dos parceiros que tinham, sabe? Então, quando ele estava bem, elas estavam bem. Carro novo, cortinas novas, coisas adoráveis, você sabe, tudo ótimo. Mas então, quando isso ia embora, foi embora, sabe? Sim, sim. Você tinha um marido bêbado e, sabe, sem dinheiro. E o carro vai embora. E a mulher fica tipo, o que aconteceu? E eu pensava como, de jeito nenhum. Tipo, de jeito nenhum isso poderia ser eu. E eu vi isso na minha própria família. E vi isso nas pessoas ao meu redor. E então isso era um medo meu. E assim, pra mim, trabalhar e ter essa ideia da minha vida era como isso seria minha fuga. Esse é meu plano. Esse é meu plano de saída. Então eu decido e vou criar uma proteção. Estarei em uma posição onde não importa quem está ao meu redor, vou estar bem. E a ponto disso ainda aparecer na minha vida hoje. Sim. Meu marido ri o tempo todo, você sabe. Eu tenho meus próprios advogados. Nós temos um escritório da família. E temos nossas empresas. E temos, você sabe, gerente de negócios. E eu ainda tenho meus próprios advogados que olham minhas coisas. Porque eu estou tipo, eu entendo, eu te amo, estamos juntos, vamos fazer isso. E ele está tipo, mas você sabe que você está tipo pagando caro. Nossos advogados são seus advogados. E eu estou tipo, sim, mas você sabe o quê? Eu não sei. Eu não quero ser uma daquelas garotas Você que nunca sabe. sabe? Sim, Uau. nunca se sabe. Nunca se sabe. Então ainda tá lá. Ainda está Lá lá. no fundo, tá lá e não vai a lugar Você ainda está nenhum. preocupada. Ainda preocupada. Então você ainda tem que começar por si mesma. Você ainda está fazendo o trabalho. Ainda estou trabalhando. Vocês, fizeram um acordo pré-nupcial? Na verdade, fizemos um contrato pós-nupcial. Nós discutimos isso e depois, com os preparativos do casamento, nunca chegamos a concluí-lo, mas o contrato Sim, está lá. entendo. Foi totalmente desenvolvido e negociado, e é, na verdade, uma história muito engraçada. Estávamos em um restaurante e descobrimos que uma agente muito famosa e seu marido estavam sentados perto de nós, mas não podíamos ver, e assistiram toda a nossa negociação. E toda vez que vejo esse casal, eles dizem, eu me lembro Fala de você. sério. Seu jantar de acordo pré-nupcial. Nós ouvimos tudo. E eles estavam rachando de rir e foram para casa dizendo, por que não temos um acordo pré-nupcial? Você provavelmente estava ganhando muito dinheiro naquela época. Não. E isso... Então esse é um ótimo ponto. Não, na verdade, naquele momento, nós estávamos muito desiguais. Meu marido tinha começado sua jornada de negócios em seus 20 e poucos anos, início dos 30. E ele estava indo muito melhor do que eu. Mas você sabe, eu sempre vou apostar em mim mesma. Eu estava tipo, é uma questão de tempo. Sim. Tic-tac. Quando Eu vai estava, chegar- Apenas espere. Então não, eu entrei e negociei como se eu já fosse quem eu sou hoje. Uau, isso é interessante. Sim, que louco. Agora que penso nisso, fico tipo, por que eu estava sendo tão Sim. durona? Eu não Você, tinha tipo, absolutamente no futuro, nada. quando eu tiver isso... Eu tinha um salário, eu tinha uma empresa de que era sócia, e eu era uma pessoa assalariada naquela época. Sim, Então sim. eu realmente estava apostando no meu futuro. Você não tinha um grande patrimônio ou algo assim no momento. Não havia naquela época absolutamente nada. Talvez uma poupança guardada ou algo assim. Um pouco mais. Eu tinha muito pouco, e estava gastando bastante. Eu nunca gastei além das minhas possibilidades porque sou muito econômica. E eu sei o preço de tudo. E quando eu digo econômica, é como se eu não amasse coisas boas. Tipo, não me entenda mal, porque meu pessoal vai estar lá fora dizendo. Ela está gastando Sobre o que ela nisso. está falando? Nós acabamos de ir à Chanel. Ela é uma mentirosa. Mas eu sou muito consciente sobre dinheiro. Eu entendo quanto cada coisa custa e o valor de tudo. Acho que é isso que me faz boa no meu trabalho. Não. É que se eu espero que um cliente gaste $150 num par de jeans, eles vão valer cada centavo desses R$150. Porque eu sei bem o que é preciso para ganhar R$150. Sim, claro. Então, é como se eu ainda tivesse os pés no chão quando o assunto é o valor das coisas. Uau. Se você pudesse voltar para a versão mais jovem de você mesma, com todas as lições que conhece agora, e todo o trabalho que você fez, e todos nós estamos em constante evolução, pelo resto de nossas vidas, o que você diria a ela? Para a garota que está lá cuidando de seus irmãos, e o pai não está lá, e está meio que ajudando a mãe. Ela está sendo mãe das irmãs e de si mesma. Eu diria a ela o que eu já disse naqueles dias. Eu costumava dizer, vai dar tudo certo. Como se eu realmente soubesse. E talvez eu tenha feito uma correlação injusta na parte do trabalho, mas eu dizia, se você for uma boa garota e trabalhar muito, vai dar tudo certo para você. Uau. E eu realmente acreditava nisso. Nossa. E eu ainda acredito nisso. Você acredita que teria conseguido alcançar os resultados que alcançou permanecendo em seu ambiente De doméstico? jeito nenhum. Não, e eu digo isso de duas maneiras, certo? Porque pra mim, o ambiente familiar é Ou sua cidade, ou... tipo East Sim. London,
E 2, Inglaterra. Sabe, vou ser bem honesta com você e dizer algo que talvez seja profundamente impopular por causa de onde estamos neste país agora. E todos conhecemos o lado oculto disso, certo? Não vou ficar aqui sentada e dizer que não estamos em um momento realmente tumultuado, e que não há um lado oculto de onde estamos, e que a América tem muita bagunça lá ao seu redor. Dito isso, você sabe, eu me olho e penso. Eu sou a personificação viva e que respira do sonho americano. Não há lugar na Terra onde em 8 ou 9 anos você possa vir e ter o tipo de sucesso e trajetória que eu tive. Uau! E mesmo que as coisas estejam difíceis agora, você me olha e pode dizer: uau, este país é incrível. Por causa das pessoas, das comunidades e da maneira como você pode entrar em um sistema e ser bem-sucedido nele. Então, o que me preocupa sobre onde estamos agora é que você tira a melhor coisa que este país representa. Tipo, que você apaga a própria coisa que faz a América ser a América. Para mim, é incompreensível porque eu olho para isso e penso: caramba, este lugar é bom. Não se livre disso. Sabe o que quero dizer? Seria como eu sem cabelo ou sei lá. Tipo, não é bom. Sabe? Tipo, não é. Não é o clima certo. Uau! Tipo, você precisa disso neste lugar, porque é isso que o torna tão incrível. Esse tecido do lugar, junto com aquelas pessoas que estão aqui, e a maneira como tudo isso funciona junto, essa é a mágica da América. Como estava a sua situação empresarial ou financeira antes de vir para os Estados Unidos? Eu estava indo bem, então eu criei e vendi 2 empresas antes de vir para cá. Comecei minha primeira empresa quando tinha uns 20 e poucos anos, e isso foi uma construção de 12 anos antes de finalmente vendê-la. Eu a vendi para a IPG Media. E no meio disso, me envolvi nesse tipo de plataforma de blog. Eles eram blogueiros, não influenciadores na época, Sim. antes mesmo de termos essa linguagem, onde eu agregava as vendas de anúncios e vendia, sabe? As vendas de anúncios de um grupo de blogueiros de moda e também vendia aquela empresa. Então eu estava indo muito bem. Não tão bem como estou agora, mas eu tinha feito dezenas de milhões de dólares. Milhões. Sim, e eu estava tipo, pra mim, eu era rico, rico, rico. Conseguiu. Você sabe, eu tava tipo, eu sou, sabe? Eu não me sentia acabada, mas eu estava muito tipo, eu fiz a coisa, sabe? É como se eu não tivesse começado algo, construído, vendido. Cometi muitos erros, sabe? Eu tinha escritórios em Londres, Nova York, em Los Angeles. Fechei em Los Angeles. É como se eu tivesse feito todas as coisas. E isso tornou ainda mais difícil, porque eu estava morando, sabe? Eu tinha uma casa em Londres. Eu tinha uma casa linda no campo. O sonho inglês, sabe? Fugir nos finais de semana e... Sim. Você sabe, levar meus 2 lindos filhos para minha casa de campo. Eu pensei que era como a Kate Middleton, sabe? Eu era como a rainha do castelo. E então foi ainda mais difícil arriscar tudo e deixar tudo isso para vir para incerteza. E sinceramente, para vir para Los Angeles, que nunca foi um lugar que eu gostava. Sabe, eu era atípica, inglesa, sou uma londrina. Você vai para Nova York. Sabe, eu achava que isso era como para a indústria do entretenimento. Eu pensava, quem mora lá? É ensolarado o tempo todo, é tão estranho, as pessoas são estranhas, entende? Isso é o que foi minha avaliação É disso. engraçado. No meu primeiro ano que me mudei pra cá, eu não gostei de Los Angeles. Você não conseguiu? No meu primeiro ano Como foi aqui, que você ficou? porque eu vim de Ohio, mas depois morei em Nova York. E eu amava a vibe de Nova York, a energia, a aspereza, a realidade, a crueza. E eu estava tipo, todo mundo aqui é falso, sabe? Essa foi Totalmente, minha primeira totalmente. Mas então, depois de um ano, eu pensei, caramba, todo mundo está no meio da neve. E eu fiquei tipo, isso é bem legal. Olha pra nós, com as pernas de fora, só nos bronzeando. Não, e eu entendo isso. Porque pra mim, você sabe, Los Angeles era como ontem, sabe? Eu estava tipo, o fuso horário não funciona. Não posso ligar pro meu pessoal. Sim. O que você vai vestir se estiver ensolarado todos os dias? Como estar atrás de todo mundo que já foi na Ia frente, ficar né? à minha frente, então foi um sacrifício. E porque eu estava indo muito bem, foi ainda mais difícil entender o porquê. Todo mundo ao meu redor dizia, mas você conseguiu, você tem tudo o que sempre quis, e mais ainda. Tipo, o que há de errado com você? Mas pra mim havia algo muito maior, e quase, tipo, meio que maior do que eu mesma. Você sabe, eu tenho 2 filhos. Lola tinha 3 meses de idade. Gray tinha cerca de 2 anos e meio. E meu marido naquela hora disse, sabe, Emma, ele disse que você tem nessa empresa, Good American. Ele disse que você pegou o tigre pela cauda. Você pode fazer o que quiser com isso, mas acho que você precisa estar e se colocar, tipo, bem no meio de onde acontece. No epicentro. Então você lançou no Reino Unido. Eu lancei enquanto estava no Reino Unido, e realmente decolou. Tipo, ninguém tinha visibilidade de que decolaria assim. Então eu, sabe, com o incentivo do Jens, eu estava tipo, ok, vamos para Los Angeles. Vamos para lá por 3 anos e depois voltaremos à civilização. Sim,
Civilização. 8 anos depois. E não vou a lugar nenhum. Qual tem sido a maior mudança de mentalidade que você teve desde que se mudou do Reino Unido para os Estados Unidos e o que isso desbloqueou para você com essa mentalidade? Bem, eu diria que tudo mudou porque as possibilidades aqui pareciam infinitas para mim. Sério? Porque quando você vem de um lugar que sabe, Londres é uma cidade internacional grande, mas não se engane, ainda é um lugar pequeno. Sim. Certo? Ainda é, de certa forma, uma comunidade fechada, e eu vim de lá. Ninguém reconhece meu sotaque. Todos acham que falo como a rainha, mas eu não falo, a propósito. Não é assim. A equipe ficou tipo, essa vai falar Não, demais. ela não está falando como a rainha. Mas não há julgamento aqui. É como, aqui está uma pessoa, tipo, quão boas são suas ideias? Quão duro você está disposto a trabalhar? E pra mim, isso foi muito libertador porque você chega a um lugar e é como se não houvesse bagagem. Eu sou quem eu quero ser aqui. Sim, e as pessoas se importam mais com os resultados do que com qualquer outra coisa. Elas não estão, tipo, tentando te rotular, eu acho. Se você conseguir criar algo, o mercado decidirá. Sim. E isso pra mim, esse nível de oportunidade e essa mudança de pensamento, sabe o quê? Eu sou tão boa quanto a minha ideia. E haverá alguém que queira pensar sobre isso, para financiá-la, para me apoiar. E então eu acho, para responder a sua pergunta, quaisquer limitações que eu achava que estavam ligadas ao que eu estava fazendo, desapareceram completamente. E eu acho que comecei a pensar de uma maneira muito maior. E a América e os americanos ajudaram com isso. Coisas maiores, com certeza. Eles, naturalmente, certo? Tipo, só que há uma rapidez e há um apetite. E há uma disposição. E também, as pessoas querem apostar. Eles estão dispostos a serem tipo, sim, vai em frente, garota. Tipo, vai em frente, sabe? Para alguém que esteja assistindo ou ouvindo agora, que pode ter vindo de um ambiente semelhante, onde eles não tiveram oportunidades, não tiveram o lado educacional das coisas, não tiveram os recursos, qual é um pensamento limitante sobre dinheiro que os está impedindo de criar financeiramente? Bem, a primeira coisa é pensar que você precisa de muito dinheiro para fazer qualquer coisa. Acho que nos colocamos em uma posição realmente perigosa quando sentimos que os únicos negócios e as únicas ideias válidas são aquelas do tamanho e formato de unicórnios bilionários. Certo? Tenho muitos amigos e muitas pessoas ao meu redor que têm negócios incríveis. Incríveis porque proporcionam a eles um estilo de vida. Eles podem contratar pessoas de sua comunidade. São adoráveis, seja pequenos com 4 funcionários ou maiores, com 40 funcionários. Existem muitas maneiras diferentes de fazer negócios e ter um negócio. Então, eu pensaria se as limitações são reais ou se você está as impondo a si mesmo antes de começar. E isso é algo que requer uma enorme quantidade de autorreflexão e honestidade. Você tem que sair do seu próprio caminho. E o que acontece é que as pessoas realmente vivem em suas cabeças. Você tem que garantir que seu maior inimigo não esteja entre suas 2 orelhas, certo? Você tem que dizer a si mesmo, ok, espere um minuto, talvez esta coisa... Eu tenho essas aspirações gigantes, mas você tem que sair do portão. Você tem que sair da sua mesa, sair da sua cabeça e fazer algo. E também, você tem que entender que a vida vem em estações. Existem momentos. Tipo, você não precisa que tudo aconteça com você imediatamente. Você não precisa que seja a maior coisa. Você pode tentar algo e dar tudo errado. Há outra oportunidade, e outra, e mais outra. Eu quero que as pessoas entendam que, na verdade, você só precisa fazer algo. Dê uma chance. Saia do seu próprio caminho. E dentro disso, você pode testar, mudar, descobrir e aprender. Tipo, essa é a beleza dos negócios. Tudo muda, né? As pessoas imaginam que você vai começar uma empresa e é isso. A verdade é que a Good American não se parece em nada com o que era no começo. Sabe? Seus princípios, sua razão de ser, o problema que você resolveu, seu propósito, tudo isso continua o mesmo. Mas todo o resto muda durante o caminho. Sim. Então você precisa saber que vai começar com isso e que vai mudar e se transformar. E você também vai mudar e se transformar. Mas você tem que começar. É isso. Qual é a coisa na sua vida que você sente que precisa mudar? Pode haver um equilíbrio diferente. Sabe, o que acontece é que... E quando eu digo equilíbrio, quero dizer que fui proprietária e operadora por 43 anos, é como 20 anos, né? Uau! Temos mesma idade. Nós vencemos, não é? E glorioso, aliás. Você sabe, tenho dito a todos durante toda a minha turnê de imprensa sobre este livro que tenho 42 anos. E fiz uma entrevista em casa outro dia. E meu marido disse, você tem 43. Quando é o seu aniversário? 23 de setembro. Ah, então Vou fazer você... 44. Nem será 43 por muito mais tempo. Ele estava me dando um toque e eu fiquei, oh meu Deus,
As pessoas vão pensar que estou mentindo sobre minha idade. Tenho 43 anos. 43. Tenho 43. Eu. Seu signo é Libra. Libra, sim. Então, sabe, eu acho que conforme seus filhos vão crescendo, eles vão exigindo mais de você. E isso é uma coisa incrível, porque você imagina que eles precisam mais de você quando são bebês, né? Você tem esses dois pequenininhos de 5 meses e sente que precisa dar tudo de si pra eles. Mas, na verdade, conforme eles vão crescendo, eles passam a entender as coisas de um jeito completamente diferente. E então estou tentando garantir que eu acerte, que eu possa estar presente nas coisas que são importantes para meus filhos. Não todas as coisas que acontecem, porque isso não é possível, mas que eu possa estar onde preciso estar para eles. E satisfazendo minhas próprias necessidades também. E é realmente apenas garantir que, à medida que minha vida muda, eu faça parte das mudanças no design dela. Você entende o que quero dizer? Que eu esteja sendo intencional e pensando, como é a forma disso? O que isso precisa ser? Você não pode continuar fazendo o que fez enquanto lançava e construía este negócio na próxima fase com seus filhos. É o que está dizendo. Não, porque estive 200% por muito tempo. E você sabe, tenho muita sorte porque muitas das coisas que faço já não estão na fase inicial. Mas isso é uma escolha, certo? Você pode escolher manter essa mentalidade, ou pode optar por contratar um CEO ou um presidente e mudar e alterar seu papel. E eu acho que, novamente, existem temporadas. Há momentos em que estive 200% focada, totalmente concentrada, e há momentos em que eu disse, quer saber? Acabei de ter um bebê, vou dar uma pausa, vou Ok. delegar algumas dessas coisas. E há outros Uau. momentos em que eu tenho que me dedicar mais, mas quero que isso seja uma escolha minha. Não quero que isso me seja imposto. E por isso, tento garantir que estou realmente consciente e entendendo isso. Você, quero dizer, só posso imaginar as complexidades de ser uma líder empresarial motivada enquanto tem filhos. Só posso imaginar o potencial, talvez o julgamento, mas também os elogios que você pode ter recebido na última década. Tipo, uau, você teve 4 filhos e lançou todas essas marcas de bilhões de dólares. As pessoas ou te elogiando, ou talvez te julgando pelo que não sabem. Como você lidou com esse julgamento das pessoas que dizem, bem, ela realmente, sabe, se ela está 200% aqui nos negócios, está realmente presente na família? Como você lidou com isso internamente? Acho que aprendi com o tempo que sou eu contra eu mesma. No fim das contas, é isso. Realmente ignoro. E sou uma daquelas pessoas que realmente não deixam algo assim incomodar. Sabe, é como se todo mundo tivesse seu ponto de vista. E você tem outros pais na escola e pessoas com quem trabalha. E é por isso que, sou muito clara sobre que tipo de mãe eu pretendo ser. Exemplo, o que é realmente importante para mim? Eu gosto de acordar meus filhos pela manhã e realmente gosto de colocá-los para dormir. Não os levo para a escola todos os dias. Eu não faço os lanches deles. Eu não estou nos portões da escola para buscá-los. Eu não consigo ir a todos os eventos. Se é algo realmente importante para eles, se estão correndo, se estão em uma peça ou algo assim, então eu estou lá. Mas tudo bem para mim, porque eu tenho minhas próprias coisas e só meço a mim mesma com base nisso. Sim. Todo o resto pode simplesmente se apagar. E eu realmente tento falar muito sobre essa ideia de trade-offs. Porque as pessoas imaginam, sim, você está trocando coisas que não quer fazer. Não é isso. Os compromissos são sempre coisas que você realmente quer fazer. Então você tem que escolher sua Sim, vida. esse é o sacrifício. Sim, sim. É um grande sacrifício. E então, novamente, é por isso que gosto de pensar na minha vida em essas temporadas. Porque acho que há um momento e um lugar para eu estar totalmente presente. Há um momento e um lugar onde é como vou estar em reclusão. Não vou falar e ver meus amigos tanto quanto eu gostaria. Essa Sim. é a realidade, certo? Sim. Algo tem que ceder, e geralmente não serão meus filhos. Então, há outros lugares de sacrifício. Mas eu acho que contanto que você os escolha e não seja influenciado pelas opiniões dos outros. Talvez seja isso que sua criação britânica lhe deu, uma espécie de casca grossa. Mas como você aprendeu a não focar nas críticas nos negócios, sucesso ou fracasso? Na vida pessoal, seja onde for. Não é útil. Não é útil. Sim. Não me sim. serve. Sabe, eu não... Quando digo que não sou alguém que gosta de agradar, é como se eu não tivesse o gênio. Ok. Eu não ligo se você gostou. Eu apenas sou de um jeito, eu sou eu mesma. Veja bem, o livro se chama Start With Yourself. Sim. Sabe o que quero dizer? A primeira entrevista que fiz sobre o livro foi com essa mulher maravilhosa e ela disse, Emma, não posso acreditar que abriu o capítulo da família e começa com você. Eu fiquei, nossa, isso é tão eu. E eu nem tinha pensado nisso. Mas é assim que eu penso. Estou no topo da minha lista. Porque se eu não estou bem, então ninguém ao meu redor está bem. E eu sei que isso é difícil de ouvir de uma mãe de 4 filhos. É ótimo. Mas é a verdade. E eu acredito nisso. Eu acredito que posso viver exatamente o tipo de mulher que quero ser.
e posso ser uma boa mãe. Eu acredito que posso, você sabe, fazer um trabalho profundamente significativo e impactante e ganhar muito dinheiro com isso. Eu não acho que precisa ser uma coisa ou outra. Por isso que escrevi um capítulo inteiro do assunto. Você toma essas decisões por si mesmo. Não fique pensando sobre o que todo mundo tem a dizer, porque isso nunca vai te agradar. E aqui está essa coisa. Ninguém está te observando. Você sabe disso. E ninguém vai pensar em você tanto quanto você pensa em você mesmo. Então você precisa dar um passo atrás e pensar: tá tudo bem. Tipo, eu estou bem comigo mesmo, e enquanto você estiver bem consigo mesmo e conseguir deitar na cama à noite e pensar, sabe o quê? Eu me sinto muito bem com as decisões que tomei. Estou muito satisfeita com o tipo de pessoa que sou. Então, o que mais importa? Sim. Eu não estou preocupada com as opiniões dos outros. Se você pudesse engarrafar esse gene e vendê-lo, aí sim, aí estaria o seu próximo negócio bilionário. Essa é a ideia. Precisamos de umas moléculas de ema. Porque a maioria das pessoas está tão preocupada com as opiniões dos outros. Elas estão tão preocupadas com um comentário negativo ou uma avaliação negativa, em vez das centenas de positivas ou até milhares, que isso as paralisa a focar só naquela coisa. Mas parece que você não tem isso. Eu só não acho que seja útil. Sim. E eu tento me concentrar nas coisas que estão me movendo pra frente. Sabe, sempre me perguntam: como você faz todas essas coisas? Como você tem esses negócios? Como você não tem filhos ou sua boa esposa e eu? Estou tipo, como eu faço isso? Tipo, eu tenho um conjunto de objetivos e digo não a tudo que não me aproxima dessas metas. É isso. Tenho uma lista de coisas que quero fazer com meus filhos e digo não a todo o resto. Não é tão difícil. Nós que complicamos. Também estamos meio que nesse espaço e lugar agora onde a paternidade ficou completamente louca. A paternidade não ficou mais difícil. As expectativas em relação à paternidade ficaram mais difíceis. Sabe, antigamente, quando eu era criança, se tivéssemos leite fresco e uma maçã em casa, minha mãe dizia, Foi tipo- missão cumprida. Sim, Entende? sim, sim. Tipo, eles vão sobreviver. Agora temos que observar cada ingrediente. Temos que monitorar cada amizade. Temos que entender como nossos filhos estão pensando, sentindo e brincando. E se temos os brinquedos de desenvolvimento certos para a fase em que estão. Sabe de uma coisa? Não era tão complicado antes. Eu comi muita porcaria quando era criança e fiquei bem. Ah, vamos lá. Não é tão sério assim. Eu acho que seus filhos deveriam sentar e ser, você sabe, criados pelo iPad. Não, eu não acho. Mas no final das contas, quando transformamos a paternidade em uma outra parte da nossa ambição, isso é fracasso pra mim. Meus filhos precisam de uma mãe que os ame. Eles precisam de alguém em quem possam confiar. Precisam de alguém que possa lhes dar um grande e adorável abraço. E eles precisam de Presença. atenção e presença de mim por cerca de 15 minutos por dia. São 4 deles. Acabou, Lewis. Ou ficam entediados. Eles estão pensando indo em para a outra coisa. próxima. E isso tem Sim, que estar sim. tudo bem. Porque a espiral em que nos metemos, e essa ideia de que estamos falhando constantemente, tipo, isso é tão útil quanto essa coisa de agradar as pessoas. Não faça isso. Não faça isso com você mesmo. Adorei que você contou que sua amiga abriu o livro na parte sobre maternidade que fala sobre si. O livro se chama Start With Yourself. E você fecha o livro falando sobre começar por si mesmo também. Adoro isso. Também adorei a referência ao Snoop Dogg. Adoro aquele vídeo quando ele ganhou o prêmio. Ah, obrigado a mim. É o maior. Eu sinto que, Não de certa é? forma, alguém poderia olhar pra isso e ver isso como uma abordagem egocêntrica. Mas eu estava tipo, cara, dar a si mesmo permissão para reconhecer todo o trabalho duro que você faz, ou alguém faz, para criá-lo. Sim, você pode agradecer às pessoas que te apoiaram, mas foi você quem teve que conviver consigo mesmo o dia todo e fazer todas essas coisas. 100%. E aqui está o que eu sei, que eu sou muito cooperativa, sabe? Eu realmente me vejo como tipo, eu sou a treinadora. Não é meu trabalho entrar no meio do jogo e marcar o gol. Mas é assim, eu vou ser a melhor que posso para todas as minhas pessoas. E liderança é algo em que sou muito boa. Sou realmente boa em construir uma estratégia e trazer todos juntos para a jornada dizendo: aqui está a visão, aqui está como vamos fazer isso e todos venham comigo. Aqui estão as partes que vocês devem desempenhar. Eu tenho que ser uma grande jogadora de equipe, mas não imagino por um segundo, porque não conheço todos os pequenos detalhes que eu não deveria ser a responsável, nem por um segundo. Eu sou o tipo, Sim. eu sou a líder, Sim. eu sou quem está fazendo. E assim é apenas. Eu tenho uma grande apreciação por todos os outros e o papel que desempenham. Eu também tenho isso por mim mesma. Sim, isso é ótimo. Agora, estou curioso, Emma. Você sente que estava destinada a ser rica? Olha, teria sido uma vida difícil viver do jeito que eu queria se eu não fosse. Vamos ser justos. Eu acho. Eu não gostava de ser pobre. Lembro de uma época em que tudo o que eu queria era pedir algo do cardápio sem olhar o preço. Sabe, tipo aquele sentimento. Eu só queria poder dizer, tipo, Claro. com certeza. certeza, eu amo o hambúrguer e a quiche e uma taça de champanhe, por favor, e não me preocupar. E isso levou muito tempo.
Acho que eu estava destinada a ser bem-sucedida. E sempre estive focada em ganhar dinheiro. Sim. Eu sempre coloco o dinheiro no centro dos meus planos. Eu nunca imaginei que ele me encontraria, porque eu não conhecia ninguém a quem isso tivesse acontecido. E eu nunca fui tímida em pedir o que eu valho, porque tenho audácia e uma ética de trabalho que combina com isso. E assim, eu não esperava que alguém viesse até mim e dissesse: aqui está, querida. Mas por outro lado, eu pensava: Sam, se eu trabalho assim, é melhor você estar pronto para me pagar. Tipo, sabe o que quero dizer? Eu Claro. estava tipo, e eu vou aceitar. Então esse era o dilema. Eu realmente pensava em dinheiro dessa forma. Eu estava tipo, esforço entra, resultado sai. Correlação. Eu vou achar o dinheiro. Se você não colocar o dinheiro no centro do seu trabalho, o que acontecerá com você? Bom, isso te deixa de fora. E de novo acontece. Sabe, meu marido trabalha com negócios e passa horas ao telefone com os amigos. Eles conversam e dizem uns aos outros em que estão investindo. Quanto dinheiro estão colocando no mercado? Que cripto comprar? Como pagaram tal advogado? E o acordo que fizeram para organizar a casa antes de terem o dinheiro. E estou literalmente sentada lá pensando, eu não tenho uma dessas conversas com nenhuma das minhas amigas. Por que não? Porque ainda há algum estigma associado à forma como pensamos sobre dinheiro. E de alguma forma é como Eka. Ela é nojenta. Ela disse dinheiro, tipo, 20 vezes. Eu escrevo no livro que fiz, um painel. E essa mulher maravilhosa e incrível disse pra mim: Emma, querida, isso... Você realmente fala demais sobre dinheiro. E eu fiquei. Mas o nome do painel é Mulheres, Poder e Dinheiro. Do que você tá falando? Sabe? E então eu acho que não devemos evitar assuntos, quando é exatamente isso que queremos. Sim, Acho que temos que nos colocar na fila para receber o que merecemos. E não espero que ninguém venha me salvar. Que alguém vá me tirar da obscuridade e dizer: aqui está a coisa que você quer. Nunca aconteceu assim comigo. Se você não pedir, não recebe. 100%. Uau! Você sente como... Eu estava te perguntando antes, fora das câmeras. Você sente que seu sobrenome apoiou seu destino por ter, você sabe, ganância como seu sobrenome. Você sente que as palavras têm intenções que nos preparam para um destino futuro, como se você eventualmente fosse ganhar mais? É uma pergunta muito engraçada. Porque quando conheci meu marido, minha mãe disse: Filha, como se pronuncia o sobrenome dele? Porque eu adotei o nome dele. E eu disse a ela como e ela... Bem, é claro que você estava destinada a esse sobrenome. E eu senti que ela estava sendo um pouco depreciativa. Eu apenas senti que realmente combinava comigo. E estava como: vou fazer uma camiseta, você sabe, como o Senhor Garanhão, Senhora Ganância. Eu me senti totalmente à vontade e confortável com isso. Loris Altano. Ficou Greg seu Sabe, sobrenome. eu ainda sinto que esse é o nome dele. E eu adotei esse nome. E esse é o nome da nossa família. Mas eu teria sido bem-sucedida mesmo se me chamasse Emma Pobre. Você entende Uau. o que quero dizer? Sério? Mas você sente que Sempre algo ia mudou dar ao certo pra assumir mim. isso? E, tipo, É assim que eu me incorporar sinto. essa palavra? Ou de qualquer Sim. forma, você teria sido... Estando no corpo. E você sabe, eu era uma criança pobre em... Sabe, Plaistow, que... Sabe, até agora voltei lá 2 semanas atrás. E se você ver estas fotos, é tão cinza e tão sombrio e tão... Especialmente no inverno. Tipo, é tão ruim. E sabe, mesmo lá eu estava como: este não é o lugar onde eu deveria estar. Isso não é pra mim. Eu me sentia nada especial. Sentia que este não era o meu fim. Este não era o lugar onde devo estar. E pelo contrário, quando consegui um emprego e fui, você sabe, para o centro de Londres, eu trabalhei na South Molton Street, senti que tinha chegado. Eu ficava, tipo, essas pessoas são mais interessantes. E este lugar é muito mais bonito. E eu entrava. Você sabe, na Inglaterra, estamos cheios de galerias. E eu entrava em galerias, e ia a museus, e pensava: isso parece muito mais com o Seu que eu queria. ambiente. Sim, sim. E mais uma vez, nunca. Jamais senti que era melhor que ninguém. Mas com certeza melhor que minha situação. E apenas uma disposição para fazer o que fosse necessário. Sabe, sinto que passei a vida inteira com a mão levantada. Sempre. Sempre que falo com as pessoas e elas dizem: Emma, como posso progredir no meu trabalho? Eu digo: apenas levante a mão. Diga a ele: mas eu faço isso, eu fiz de tudo. Trabalhei em empregos tão miseráveis e insatisfatórios por eras, porque eu estava tipo: eu faço. O que você precisa? Eu vou. Por favor, posso? Tipo, todo o tempo. Porque eu tinha certeza de que, se eu pudesse apenas ser excelente e mostrar às pessoas que eu era excelente, alguém me encontraria.
alguém reconheceria que havia uma habilidade. E adivinha só? Funcionou totalmente. Porque quando eu olho para as pessoas no meu negócio agora, eu penso, olha aquela pessoa sendo excelente. A maneira como ela embala as caixas e coloca cada pedaço de papel de seda tão bem e escreve bilhetes lindamente. Eu penso, essa é uma pessoa excelente. Isso é alguém que se orgulha do que faz. Tipo, as pessoas percebem quando você faz isso. 100%? Elas realmente percebem. E percebem de todas as maneiras. E por isso eu realmente acredito que se você se dedicar e trabalhar duro, e se não tentar manter isso em segredo, coisas boas vão acontecer. Você tenta não fazer disso um segredo. Que você está pronto para isso, que quer mais, que está disposto a trabalhar duro, mas, novamente, é nosso. Que está disposto a fazer o que for preciso Eu para... quero que você esteja com a mão levantada. Eu não quero ter que vir e achar você entre 500 pessoas. Sim, sim. E é por isso que eu falo tanto sobre. Você sabe, proximidade e visibilidade. Preciso de você lá, bem no escritório onde eu possa te ver, onde você possa me ver, onde possa ver como eu me movo, onde entenda o fluxo do negócio e o que estamos fazendo aqui. Não quero você em uma chamada de Zoom. Não. Não Não. tô interessada, tipo nada mesmo. As pessoas dizem, mas Emma, você é mulher e mãe, então com certeza entende a flexibilidade? Claro que entendo. Claro que eu entendo isso. Mas certamente você entende que se você é realmente ambicioso e quer uma grande carreira, visibilidade e proximidade são essenciais. Não é um luxo, é simplesmente essencial. Sim. Não vamos preparar as pessoas para o fracasso. É como, seja honesto sobre o que é necessário. Você quer um aumento? Eu preciso te ver no escritório. Fisicamente lá, sabe? Eu gosto. Não tem Eu outra gosto da maneira. atitude. Eu amo a atitude. Qual é... Eu tenho algumas perguntas finais para você, Emma. Adoro suas perguntas. Muito obrigado. Qual é uma pergunta que você gostaria que mais pessoas te fizessem? A realidade do que é necessário, porque eu sinto que você sabe se O que realmente é necessário? você tem que ser resiliente. Eu sei que isso é muito falado no mundo dos podcasts, mas o que significa ser resiliente? Como receber muitos reveses, receber muitas informações que, certas ou erradas, vão ser direcionadas a você, e elas vêm de todos os lugares. Entende? Vem no nível de diretoria, no nível de investidor, dos seus clientes, dos seus colegas. Você tem que absorver muita coisa. Ok. E você tem que seguir em frente de qualquer jeito. Você tem que fazer isso de qualquer jeito. E é todo dia que eu tenho resistência. De todos os lugares. Em todo lugar. Ninguém me liga e diz, adivinha o que está acontecendo hoje? Estamos esgotando. Está indo incrível. Ninguém. Ninguém jamais. Só tenho problemas. Meu dia é uma série de problemas do começo ao fim. E tenho que lidar com isso. E eu gostaria que as pessoas pudessem entender, tipo, a realidade da minha vida. E como ela é complexa. Como é cheia de nuances. E quantos obstáculos eu tenho que superar. E como pode ser pesado às vezes. Porque quando você tem essa responsabilidade, e essa é a sua responsabilidade, é você que tem que lidar com isso. Não posso terceirizar meu trabalho. Não posso simplesmente pedir, vocês podem fazer isso? Não funciona assim. A responsabilidade termina em mim. E então eu frequentemente, você sabe, tento ser realmente honesta sobre isso. Tento não adoçar o remédio amargo. E muito no livro, tive um nível de honestidade ao longo de todos os erros e todas as coisas que eu poderia ter feito de forma diferente. E um nível de, vamos apenas, ser realistas com isso. Porque não é como estamos apresentando agora. Não. Como você lida com o peso e a responsabilidade de tudo que você tem? Eu acho que meio que comparo isso com todas as coisas que consegui como resultado. Sabe? Sim. E não me refiro apenas, você sabe uma casa ou um carro. É tipo, uau, que escolha eu tenho, sabe? Eu acordo bem cedo de manhã, mas isso é uma escolha. Eu realmente amo o que faço. Eu realmente amo o trabalho. Eu realmente gosto de, trabalhar com produtos e resolver problemas. E adoro estar com pessoas. Se você me coloca em uma reunião de revisão de protótipo com 60 pessoas ao redor e tentando descobrir como é uma coleção de temporadas, é aí que eu me sinto bem. Isso é, para mim, o melhor trabalho que você poderia ter no mundo e eu realmente agradeço muito por isso. Porque onde eu cresci, as pessoas apenas iam trabalhar para pagar as contas. Eles tinham um trabalho chato e chegava às 5 horas e pensaram, deixa eu sair daqui. Vão para o bar. Certo? É. Foi isso que eles fizeram. Esse foi o fluxo do dia deles e eu tô, sou tão sortuda. É uma aventura. É. É um privilégio e uma aventura. E eu não tomo nada como garantido. Não, eu abri minha geladeira esta manhã e pensei, imagine quando eu era pequena, se você tivesse uma geladeira com todas essas bebidas. Isso é ótimo.
E eu estou realmente tendo essa conversa comigo mesma. Então, pra mim, é como se eu estivesse tão ciente de tudo o que aconteceu, e você sabe. Eu sempre penso nessa história ser engraçada porque sou obcecada. Eu amo comédia. E quando eu era mais jovem, costumava sempre assistir ao Dave Chappelle e, ao Chris Rock. E o Chris tem essa coisa onde ele fala sobre quando ele compra sua primeira grande casa. E ele, mantém a mala pronta na porta porque imagina que um dia alguém vai chegar e dizer, toque, 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 você sai agora. E é assim que eu me sinto. Sério? Estou tipo esperando alguém dizer, essa não é a sua vida, garota. Você tá louco? Sério? Tipo, vá, volte. Então há uma coisa constante pra mim como, ok, eu não vou descansar sobre os meus louros. Se eu tiver uma oportunidade, eu vou aproveitá-la. Se eu tiver, alguém me dizendo, Emma, você já olhou isso? Isso é possível? Eu vou com tudo, porque imagino que tudo pode ser perdido em um segundo. Então você sente que conseguiu? Ah, Realmente? sim. Ah, sim. De tantas maneiras. Porque estou tão feliz e estou tão... estou muito ciente de que estou vivendo o melhor momento da minha vida. Não fico mais feliz do que agora. Não fico mais bonita do que agora. Não fico mais em forma do que agora. Na verdade, estou de saída. Tá tudo ladeira abaixo, mas eu realmente tenho consciência sobre isso. Então, quando penso, você sabe, é como se eu tirasse um longo tempo de folga no verão, estilo europeu. Você sabe, é como se eu fosse embora. 6 semanas, um mês, tanto Eu vou faz. pra Europa. E eu realmente mergulho porque, pra mim, esse tempo você não consegue recuperar. Aqueles verões, você não consegue recuperar. Meus filhos só vão ser pequenos por um tempo X. Então eu realmente tento colocar muito nisso. E eu sou como uma criadora de memórias. Eu sou louca. Vou comemorar tudo. Páscoa, Ação de Graças, Halloween, Natal. Eu amo a América porque vocês estão sempre comemorando algo. Eu nem sabia o que era Ação de Graças há 10 anos. Mas agora está comemorando. Costumes de Natal. Eu estou lá bem assim. Vamos fazer o peru perfeito. Mas você sabe, eu gosto de fazer tudo em grande estilo. Eu me entrego completamente e faço a celebração. Porque sei que a vida é tão preciosa. E estou tão animada com isso. E estou aqui para cada pequeno pedaço disso. Uau. Então, tanto quanto eu amo o trabalho, essa busca e tudo mais, sou muito consciente de que também preciso realmente aproveitá-la. Sim, E há uma consciência disso, é uma situação de ambos, como você fala. ambos e o dia todo. 2 perguntas finais para você, Emma. Mais uma vez, isso foi realmente inspirador e poderoso. Então, obrigado por se abrir e compartilhar. O seu livro se chama Start With Yourself, A New Vision for Work and Life. Certifique-se de não comprar apenas uma cópia, mas compre pelo menos 2. Uma para você e outra para um amigo. Dê um presente porque algo que você mencionou antes me fez pensar sobre quando comecei a ganhar dinheiro. Por muitos anos, muitas pessoas tiveram que pagar minhas refeições. Eu me lembro da primeira vez, porque você mencionou, a primeira vez que poderia não olhar o preço. Ah, sim. Então, você simplesmente diz, eu quero isso. Seja um bife de $50 ou uma coisa de $100, seja o que for. E eu estou bem, e não vou ficar falido. Eu me lembro da primeira vez. Eu podia pagar a refeição de um amigo. E a sensação Uau. que isso me deu de estou seguro. Vou ficar bem e não vou ficar sem dinheiro. Enquanto por anos, as pessoas tinham que pagar minhas refeições. E isso era muito constrangedor quando eu estava na casa dos 20 anos e não conseguia pagar minhas próprias refeições. Ah, sim. Então, eu quero reconhecer você pela jornada que você enfrentou, por todas as coisas que teve que superar. Mesmo sabendo que você disse, que sabia desde o começo e que tudo estava bem, eu ainda sei que houve raiva por um motivo. Sim. Havia muita raiva por muitos motivos que sei que você aborda no livro, mas também que provavelmente ainda está processando em sua própria vida. E você não precisa compartilhar tudo aqui, mas quero reconhecer você por encontrar alguma paz no seu coração, porque acho que você com paz é melhor do que você com raiva. Oh, Deus, sim. E eu acho que, com um nível de raiva, você pode criar o que você criou. Eu só posso imaginar o que você pode fazer no mundo com todo o amor. Então, eu realmente te reconheço pela jornada Você que você consegue está imaginar? trilhando. Todos nós estamos em uma jornada de cura para sempre. Você sabe, vai levar tempo para mim, para você, para todos. Mas estou tão animado para ver você daqui a 3, 5, 7, 10 anos, com amor continuando a ser adicionado. Não que não Sim. fosse também, mas em um nível totalmente diferente da sua vida. E estou muito animado pela diferença que você fez e continuará a fazer com essa intenção vivendo em seu coração. Espero que as pessoas possam Obrigado. comprar. Sim, de Coisa nada. tão bonita de Sim. se dizer. De nada. Eu também, aliás. Porque, mais uma vez, eu fui movido por raiva, frustração, você sabe, seja o que for, não me sentir bem o suficiente, todas essas coisas, para alcançar. E eu consegui. Mas então eu Sim. fiquei mas eu ainda não me sinto bem comigo mesmo. Por que ainda há raiva em mim? Ou por quê?
Então eu comecei a mudar e comecei a fazer o trabalho de cura. E é tipo, ó, olha o que eu posso criar com mais amor. Certo. Sabe, não é que eu não tenha um pouco disso em mim ainda. Não. E você precisa ter um pouco disso em você. Você tem que se transformar. Sim, exatamente. Então eu reconheço você por isso. É muito legal. As pessoas podem obter o seu livro, Start With Yourself. Elas podem acessar o seu Instagram. Você tem criado muito conteúdo. Tem seu podcast também. Obrigado. É emagrede.com. É grede.com. Bom, esta é uma pergunta que faço a todos no final. Ela se chama As Três Verdades. Imagine um cenário hipotético. Você pode viver o tempo que quiser, mas então chega o seu último dia neste planeta. E nesse cenário hipotético, você realiza todos os seus sonhos mais selvagens. Todas as memórias acontecem. A vida, tudo funciona do jeito que você quer. Mas no último dia, por qualquer motivo, você tem que levar todo o seu trabalho com você. Este livro, esta conversa, tudo que você compartilhou no mundo tem que ir com você para o próximo lugar. Então não temos mais acesso ao seu conteúdo, mas no dia final, você pode deixar para trás 3 lições. Eu chamo isso de as 3 verdades. Quais seriam essas 3 verdades para você? Acho que a primeira coisa tem que ser sobre com quem você se cerca. Porque eu tive muita sorte de ter uma família tão incrível enquanto crescia, e eu vi o que isso significou e o tipo de fator de estabilização que isso teve na minha vida. Eu me senti tão amada quando criança. Não tinha muito, não tínhamos muitas coisas, mas parecia que nunca havia dúvida se eu era amada ou não. E assim, a grande verdade seria que você sabe o quão importante é a família e amar uns aos outros e liderar com amor. Tipo, isso era apenas você sabe. Eu não consigo lembrar de quem eu ouvi isso. Pode ter sido Oprah recentemente, que disse algo como: ninguém nunca disse a ela que a amavam. E eu tava tipo, uau! Me diziam todo dia, tipo, todos os membros da família. Você sabe, eles te beijam nos lábios gostando ou não. E eles te dizem que te amam. E eles realmente querem dizer isso. E eu sempre senti isso. E faço o mesmo com meus filhos todos os dias. Isso é lindo. Acho que a primeira coisa Isso é é lindo. isso. E a segunda coisa é... E tô aprendendo isso. Continuo aprendendo à medida que envelheço, mas tenho uma grande amiga, Dan von Fustenberg. E ela diz que o relacionamento mais importante que você terá é o relacionamento que você tem consigo mesmo. E eu levo isso muito a sério. Tipo, como eu falo comigo mesma, como eu me trato, como eu penso sobre mim e minhas necessidades, meus desejos, minhas habilidades. E à medida que envelhecemos, estar próximo de si mesmo é muito importante. E eu acho que quanto mais eu faço isso, sabe? Eu não sou religiosa, eu tenho uma prática espiritual. Mas realmente me aproximar de mim mesma e me entender é provavelmente o meu melhor investimento. Isso é lindo. Sim. A última coisa, a última verdade é talvez que seu trabalho não seja o que você pensa que é. Sabe, essa ideia de realização pessoal. Tipo, eu faço muito trabalho sem fins lucrativos. E eu estou no conselho da Fundação Obama. Estou no conselho de uma organização incrível chamada Baby to Baby. E quando eu penso na soma do meu trabalho, não apenas nos negócios, mas a soma total disso e do que eu sou capaz de fazer. Eu nunca seria capaz de fazer o que eu faço pelo mundo, sem fins lucrativos, se eu não tivesse a realidade comercial dos meus negócios. Mas o resultado completo do meu trabalho tem sido tão importante que você precisa escolher muito bem onde colocar sua energia, no que diz respeito ao seu trabalho. E essa é uma verdade real, porque eu poderia continuar falando e pensando sobre mim. E muito do que estou fazendo entre o meu podcast e o livro é realmente sobre criar um plano e um novo modelo para pessoas além de mim. Tipo, eu não escrevi o livro porque achei que as pessoas se importam particularmente com o que fiz e como me tornei bem-sucedida. Acho que as pessoas querem entender como elas podem ser bem-sucedidas também. E então eu penso no seu trabalho e na sua energia como sendo tão importantes. E como você usa isso é uma coisa tão grande para mim. Eu sou realmente consciente sobre como você usa a sua energia preciosa em relação ao seu resultado. Amém. Última pergunta agora. Novamente, certifique-se de comprar uma cópia de Start With Yourself agora mesmo. A última pergunta, Emma. Qual é a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza tem que ser, eu acho, autorrealização. Porque eu acho que no final do dia, é isso que estamos aqui para fazer. Sim. Certo? Estamos aqui para viver nosso potencial máximo. E eu acho que é isso que estou tentando fazer. É para isso que estou em uma jornada.
E eu acho que isso é grandeza. Emma, obrigado por estar aqui. Agradeço Obrigado, a meu você. querido. Que prazer. A única coisa que eu sinto que mais me ajudou foi ser gentil comigo mesma. Então eu percebi que, como mãe, quando me tornei mãe, eu gastava muita energia mental me culpando, me sentindo muito culpada. E quando eu estava trabalhando, me culpava por não estar com os filhos. E quando eu estava com os filhos,